A presença de tropas americanas no Oriente Médio durava tanto tempo que 2 gerações de presidentes da mesma família passaram pelo poder. Com força, violência e muita convicção religiosa, os extremistas lutaram sobre a prerrogativa de expulsar os infiéis ocidentais de suas terras sagradas. Debaixo de uma nuvem de poeira, as pessoas corriam pelas ruas de Nova York, sem entender como 2 dos maiores prédios da América foram derrubados. Por que atacaram as Torres Gêmeas? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos à Resenha Épica! No final do século XX, os Estados Unidos estavam numa espécie de euforia porque ele meio que saiu vitorioso da Guerra Fria contra a União Soviética, né? Então, assim, o povo estava muito feliz e contente por essa conquista, né? Toda a glória americana, toda a glória da democracia e da liberdade que os Estados Unidos representava, né? Foi o melhor momento da política norte-americana, da economia, aquele estado de bem-estar social, do modo de vida americano, né, do consumo, que não se repetiu desde então. Sem falar que eles não só saíram vitoriosos da Guerra Fria, como eles pagaram de heróis, né, em várias situações, como, por exemplo, no próprio Oriente Médio, né, que é um tema, um tópico muito importante da conversa de hoje, né? A gente pode falar, por exemplo, da ocupação ali do Afeganistão, né? No fim da Guerra Fria ali, nos últimos 10 anos mais ou menos, ali eu acho que 79, 80, até o seu fim ali no início dos anos 90, a União Soviética estava tentando ocupar territórios ali no Afeganistão, né? E foram os Estados Unidos que ajudaram, né, os afegãos a botar esse pessoal para fora, né? Então eles ficaram meio sendo vistos como heróis ali por um certo período de tempo ali, curto, né? Mas um período de tempo. Cara, esse ponto que você tocou é importante pra caramba, essa questão do mundo ver os Estados Unidos e os americanos como heróis de eventos de escala mundial, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades também, já falou aqui sobre a Guerra do Vietnã, a gente mencionou um pouco da Guerra da Coreia. Todos esses conflitos pontuais e até periféricos que aconteceram durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos ia lá, em nome da democracia, em nome da liberdade, tudo aquilo que a gente já conhece por causa da televisão, apoiava a política local, os grupos paramilitares contra a expansão soviética, né? Justamente nesse duelo eterno entre o capitalismo e o comunismo. E depois que a União Soviética tinha sido finalmente derrotada, expulsa daquele território específico ali, os Estados Unidos, os americanos, a CIA, né, a Central de Inteligência Americana, se retiravam de lá. E isso não necessariamente significava que a coisa ali estava estabilizada, como a gente vai mostrar que é como o Felipe Sampaio mencionou aqui, justamente o que aconteceu no Afeganistão. O Afeganistão era, no final da década de 70, ali, especificamente 1979, era um objetivo da expansão comunista da União Soviética. Tá? Nós que somos do Ocidente aqui, às vezes a gente nem conhece, né, a cultura de um país lá do Oriente Médio, lá do extremo leste do centro e leste da Ásia, então a gente não sabe a relevância que esse país específico tinha naquele momento, mas é importante ressaltar que a União Soviética ela já tinha se apoderado politicamente e militarmente de alguns países que faziam fronteira e ela estava se expandindo. Né? Como, por exemplo, a gente tinha desde a década de 50 ali a Liga Árabe, que eram países de etnia árabe, né? Religião muçulmana, que se aproximaram da União Soviética também para fazer frente à expansão ocidental capitalista representada pela criação do Estado de Israel, que a gente também já falou aqui no Resenha Épica. Mas enfim, isso tudo que eu estou falando para mostrar que o Afeganistão era um país que estava sendo invadido pela União Soviética justamente nesse contexto comunista. Mas os afegãos, né, a população afegã e a política afegã não tinham esse interesse. Por quê? Porque para eles a União Soviética representava inimigos da fé deles. Então, independente de questões políticas e econômicas de capitalismo versus comunismo,
os afegãos não queriam que ninguém entrasse ali se não fosse da religião islâmica. E especificamente da vertente deles, né? Que a religião islâmica tem várias vertentes, sunitas, xiitas e etc. Mas eles não queriam. Cara, olha só, independente de que você está defendendo, eu não quero você aqui dentro porque você não professa a minha religião. E essa presença soviética no Afeganistão, ela foi violenta. Muita gente teve que fugir das suas terras, pessoas foram mortas, né? Então, foi algo que não agradou de maneira nenhuma os afegãos. E como os Estados Unidos fizeram na Coreia, no Vietnã e em uns outros 30 lugares aí mundo afora, eles vão aproveitar essas dissidências, né, dentro do território e apoiar aqueles grupos que ficaram conhecidos como Mujahideen. Acredito que a pronúncia seja próxima a isso, qualquer coisa vocês me ajudam aí, justamente nessa luta contra a presença soviética no Afeganistão. E a ajuda deles dois termos foi justamente através de treinamento, né? Eles treinaram eles e ofereceram muitas armas e munições. Inclusive, eles ofereceram... Nosso amigo Bruno Campos aqui, que podemos dizer que é um especialista em equipamento bélico aí antiaéreo, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eles inclusive ofereceram aí mísseis antiaéreos, né, para esses eu acho que é Mujahideen, vou falar devagarzinho, Mujahideen, pelo menos é assim que se escreve, né? Mas a respeito desse armamento aí, interessante você ter mencionado, nem de longe eu sou um especialista, tá, caros ouvintes, mas eu me interesso muito por essa área militar, como você já deve ter percebido aqui. Como você já deve ter percebido aqui ao longo dos episódios do Resenha Épica, mas uma das introduções em equipamentos militares que os Estados Unidos fez nesse período aqui, final da década de 70 e 80, no auge do conflito entre a União Soviética e o Afeganistão, eles levaram, de maneira clandestina, óbvio, tá? Não existiam tropas convencionais militares, exército, marinha e aeronáutica dos Estados Unidos em território afegão, tá? Isso tudo foi realizado, feito pela CIA, né? Que a gente sabe que opera de maneira muito... Isso obscura é a palavra certa, mas é minimamente suspeito, né, a forma que eles operam, mas o fato é que eles levaram para o território afegão para o Mujahideen, né, que eram os grupos paramilitares, né, não era um exército formal do Afeganistão, eram os grupos paramilitares, e eles receberam esse míssil Stinger, que é um míssil antiaéreo que foi muito utilizado para abater, e tem vídeos inclusive na internet, né, muito interessante, tem vídeo na internet, da utilização desse armamento para derrubar principalmente os helicópteros soviéticos. Né? A gente sabe que a década de 90 foi muito marcada pela utilização de equipamentos aéreos. Né? A gente acompanha a evolução da guerra, a evolução tecnológica da guerra, né? A gente fala muito da Segunda Guerra Mundial e chega na Guerra Fria aqui, a gente tem na década de 90 aqui uma grande explosão das tecnologias aéreas. Então, caças a jato, né, turbinas a jato, ultrapassando a barreira do som, mísseis, foguetes, mísseis com diversos tipos de guiamento laser, guiamento radar, guiamento infravermelho, enfim. Aí eles receberam esse míssil aqui, que algumas fontes até citam que foi um grande diferencial nessa batalha, nessa guerra, porque as tropas soviéticas utilizavam muito os helicópteros para deslocar suas tropas, né? E teve essa virada, esse turning point, junto também com os armamentos AK-47, que a CIA também introduziu, né? Esses grupos militares lá dos Mujahideen, eles tinham basicamente, antes desse investimento da CIA, eles tinham basicamente alguns rifles da Segunda Guerra Mundial, né? Aqueles rifles que a gente vê em filme com acabamento todo de madeira, que parece uma coisa sei lá, de filme de guerra napoleônica, né? Uma coisa bem antiga, e aí foi justamente a CIA modernizou, né, de forma clandestina esses grupos paramilitares do Afeganistão para lutar contra a União Soviética. Pô, e o Afeganistão tem um apelido que é o Cemitério de Impérios, né? Que é o lugar onde os impérios morrem. Isso porque a Inglaterra tentou no século XVIII invadir o Afeganistão, gastou muito dinheiro, perdeu muitos soldados e desistiu. Depois a União Soviética tenta no final da década de 70, durante os anos 80, com esse apoio aí dos Estados Unidos, a União Soviética gasta muito dinheiro, perde muitos soldados, já na década de 80 enfrenta ali seu processo de dissolução, né?
E um dos motivos que levou ao fim da União Soviética, que com certeza contribuiu para que ela caísse, foi esse desgaste nessa tentativa de manter o domínio sobre o território do Afeganistão. E aí, em 1994, os afegãos conseguem finalmente expulsar os soviéticos, né, ter essa derrota final. A própria União Soviética já não existia mais, né? Foi dissolvida ali em 1991. Só que esses grupos armados que foram apoiados pelos Estados Unidos, eles tenderam ao desentendimento. Eles passaram a disputar entre si o controle do território afegão. E o grupo que acabou predominando foi o Talibã, surgido aí nesse contexto de guerra civil pós-expulsão dos soviéticos. Um grupo com um pensamento muçulmano extremista, lembrando que esse não é o pensamento de todos os muçulmanos, é um pensamento do grupo Talibã que é extremista, principalmente em relação aos direitos das mulheres, né? E aí o Talibã começa um processo de controle aí do Afeganistão, que vai se efetivar de fato entre 1996 e 2001. Então, mas aí a gente está falando aqui de Estados Unidos apoiando o Afeganistão. O pessoal pode estar meio por fora. não era sobre Torres Gêmeas? Né? Não era o contrário, né? O Afeganistão atacando os Estados Unidos? Pois é. Então, né? Essa que é a incógnita da parada, né? Esse que é o interessante dessa história. Começou assim. Começou com os Estados Unidos ajudando esses caras. Então, assim, a gente pode dizer que, na verdade, quem financiou e quem ajudou esse grupo radical, o Talibã, a tomar o poder foi os Estados Unidos. O que rola? Bem antes dos atentados de 11 de setembro, ainda durante a presença soviética no Afeganistão, o Bin Laden ele se interessa pela causa. E o Bin Laden vem de uma família rica, de uma família de construtores, né, de empreiteiros. Ele vai para o Afeganistão, o Bin Laden ele é saudita, né, ele é da Arábia Saudita. Isso. Ele vai com o poder da sua família, né, com as posses que eles tinham, para o Afeganistão fazer frente a essa presença soviética, isso em meados dos anos 80. Antes ainda do surgimento da Al-Qaeda. Cara, eu sei que você falou dele já ser de uma família próspera, tem até relatos de que eles eram donos de empresas, de empreiteiras construtoras. Aí tem até alguns boatos de que quando ele começou a se movimentar em prol da defesa do território ali, ele usou retroescavadeiras e equipamentos de construção da empresa da família dele para criar aquelas famosas cavernas que a gente sabe que também são um ícone aí dos grupos terroristas do Oriente Médio, né? Muitas vezes eles não ficam na cidade, eles ficam no terreno, né, naqueles desertos, em cavernas construídas. Aí tem esses relatos de que ele utilizou os próprios equipamentos pessoais, né? E é interessante que ele, aí falando sobre a figura de Bin Laden, que ele era um cara muito carismático. Tá? A gente sabe que eventualmente ele vai se tornar a figura mais procurada do mundo, né, tendo divulgado a sua imagem pelos Estados Unidos. Mas lá no Afeganistão e cercanias, ele convencia muita gente pelo seu não sei se dom da palavra é a expressão certa, mas assim, ele convencia o pessoal em diversas entrevistas que ele dava. Ele aparecia na TV sempre lá com aquele aspecto icônico que ele tem, a barba, o seu turbante branco, uma vestimenta branca e uma jaqueta camuflada que ele usava por cima, né, para simbolizar essa questão militar. E ele falava abertamente dessa guerra, né, contra os infiéis, inicialmente os soviéticos, como a gente falou. A gente usou o termo mujahidin aqui, e tem um outro termo que é muito importante para esse contexto também, que é a jihad. Né, a jihad, que é exatamente a guerra contra os infiéis. Irmão, eu sou, né, me colocando aqui na figura de um muçulmano, de um islâmico, eu sou extremista e eu participo da jihad, que é uma guerra contra todo mundo. Irmão, eu sou contra todo mundo que não é da minha religião. Então é uma guerra, né, dos extremistas contra todo. E ele convenceu muita gente, né? Ele trouxe alguns adeptos para próximo de si, paramilitares, que foi aí a célula que fundou, né, que nasceu a Al-Qaeda, um nome também tão conhecido, tão difundido, que era justamente o grupo específico de seguidores do Osama Bin Laden. E o Osama, ele é a personalidade chave aí nessa história, porque
como a gente já falou, os Estados Unidos apoiava a resistência afegã ali, né? Então, a princípio, eles não tinham uma animosidade com os Estados Unidos, eles não viam os Estados Unidos como inimigos, pelo contrário. E o Osama vai ser o cara que vai trazer essa visão negativa dos Estados Unidos, que vai declarar jihad contra os Estados Unidos, especificamente, por vários motivos, mas um deles, né, como vocês já falaram, ele é saudita, né, ele é do país Arábia Saudita. E tem uma questão política que é um pouco mais complexa, né, que a gente pode desmembrar mais depois em outro episódio, mas vai acontecer algumas questões políticas aí que vão levar os Estados Unidos a ocupar partes da Arábia Saudita, não contra a vontade do governo, tá? É com o consentimento do governo, só que a revelia do Osama Bin Laden. Nessa altura aí, o Osama ele já era um cara muito conhecido e muito influente, tá? Não só por ser carismático, mas porque ele literalmente era um cara milionário, entendeu? Ele tinha muito dinheiro. Então ele era muito influente no governo, entendeu? A família Bin Laden era muito influente dentro do governo ali, na própria cúpula mesmo ali do governamental do país, entendeu? Só que, em dado momento, a gente vai ver que tem a questão lá da invasão do Kuwait, né, um outro país, pelo Iraque, por questão de petróleo e tal. E assim, eu só queria deixar claro aqui, não é o foco do episódio, né? Mas a gente também não vamos... Hoje a gente não vai julgar isso se isso foi uma atitude boa ou ruim, ou deveria acontecer, ou era válido ou não. A questão não é essa. Até porque a gente sabe que os territórios ali do Oriente Médio, assim como na África e na América, em todos os lugares, eles foram repartidos a bel prazer ali por grandes impérios, né? Então, existem grandes discussões, até como a gente já falou no episódio aqui sobre a guerra ali de Essequibo, né? Também existe essa questão de essa área do meu país ou não, entendeu? Foi o que aconteceu entre o Kuwait e o Iraque. Então, era uma área que tinha reservas de petróleo gigantescas, né? E se o Iraque tomasse conta delas, ele seria o maior detentor de petróleo do mundo, né? E isso gerou uma preocupação. E os Estados Unidos decidiu apoiar, entre aspas, a Arábia Saudita ali com tropas nessa área ali de divisa, né? de fronteira entre esses países, né? A revelia do Osama. O Osama falou, não, meu irmão, deixa comigo que eu vou trazer uma galera para cá, entendeu? Eles falam, não, vou trazer os americanos. E isso é uma questão porque para o Osama foi absurdo ter infiéis num local sagrado. Porque na Arábia Saudita ficam cidades sagradas para o Islã, entendeu? A própria Meca fica ali, entendeu? A Medina. Então, para ele estava profanando aquele local, entendeu? Esses infiéis cristãos, capitalistas, esses homens brancos aqui num solo sagrado, né? Para ele era absurdo. Isso aí para ele já foi o suficiente para ele se voltar contra o próprio governo do país dele e contra os Estados Unidos. E aí, fazendo aqui um esclarecimento, a Al-Qaeda e o Talibã têm duas diferenças principais, apesar de terem surgido em torno dessa questão aí soviética no Afeganistão. O Talibã, ele se preocupa com o Afeganistão. O que ele quer é o controle do governo afegão. As leis muçulmanas, segundo a visão deles, né, sendo aplicadas ali no Afeganistão. A Al-Qaeda não. A Al-Qaeda é um grupo que tem por objetivo se vingar, punir, levar a jihad, né, a chamada Guerra Santa, aos inimigos da religião muçulmana, aos inimigos do Islã. Que nesse ponto aí que o Felipe colocou, no caso os Estados Unidos, né, os infiéis que invadiram lá a Terra Santa, o domínio judaico-cristão ocidental, né? Eu queria ressaltar 2 pontos aqui,
você mencionou do Talibã, a gente já explicou aqui para a galera que eles surgiram como um grupo durante a Guerra Civil. Ou seja, depois que os afegãos expulsaram os soviéticos lá, e a CIA e presença americana voltou, eles deixaram lá um Estado, um país totalmente destruído pela guerra, né, um país que é relativamente pequeno em termos de número de população, ele tinha nessa época ali 13 milhões de habitantes, né? Isso é pouco, né? Uma parcela muito significativa dessa população tinha sido morta ou estava ferida, né? Estava incapaz de trabalhar, de produzir por consequência da guerra contra a União Soviética. Então, os Estados Unidos e a União Soviética deixaram ali um Estado falido, né? E algumas facções paramilitares que tinham sido armadas pelos Estados Unidos queriam trazer a solução, né, para esse Estado falido. Então, eram 7 principais facções, tá? Eu não vou falar o nome das 7 aqui, não é tão relevante assim, mas o fato é que todas elas queriam assumir o poder, e quem assumiu foi esse aí que a gente já mencionou, tá? O Talibã. O Talibã, ele surgiu especificamente durante a Guerra Civil. Tá? Isso aqui eu tô deixando claro por quê? Porque não tinha interesse contra a área soviética, porque a guerra já tinha acabado em 91. Então, 3 anos depois, o Talibã foi criado já dentro desse contexto de que agora os inimigos, agora os infiéis, são os ocidentais, tá? São os americanos. E um outro ponto que eu queria ressaltar, que o Felipe Sampaio falou da aliança ali da Arábia Saudita com os Estados Unidos, isso não foi uma coisa da noite pro dia. Em determinado momento, algum político falou, não, eu vou fechar com os americanos, não vou fechar contigo não, Osama. É importante ressaltar que relações econômicas e políticas já eram feitas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Em 42 ou 43, se não me engano, o presidente americano, o Franklin Roosevelt, e o rei da época lá da Arábia Saudita, que era o rei Abdulaziz, não sei como se pronuncia, já tinham feito uma parceria político-econômica por causa do petróleo, principalmente do esforço de guerra durante para a Segunda Guerra Mundial. Tá? E isso foi preservado ao longo de toda a Guerra Fria. A Arábia Saudita era um país, e isso até hoje, né, isso até hoje em dia, que se alia com os Estados Unidos para essa questão de exportação de petróleo. Tá? Então, quando o Osama ele fica na expectativa, por causa da invasão do Kuwait lá, que o Felipe Sampaio mencionou, quando ele fica na expectativa de que ele vai ser acionado, ele e seu grupo, ele e seus afegãos, seus muçulmanos, para lutar contra o Saddam Hussein do Iraque, aí ele fica, porra, que traição é essa? Né? Que ele enxerga como uma traição, pô, meu próprio país, a galera que professa a mesma religião, porra, eu fui traído, pô. Esse é o desenho aí de algo assim que acontece lá no Oriente Médio, né, nessa região ali, tá bem distante, né, se a gente for pensar bem, dos Estados Unidos em termos territoriais, tá bem distante do nosso país, do Brasil, mas que tem uma influência, um reflexo em questões mundiais, em questões econômicas, no modo de vida de várias pessoas ao redor do mundo, né, de maneira que muito do mundo contemporâneo tem a ver com esse contexto que a gente está descrevendo agora. É assim que é a história, né? De fato. Como a gente mencionou, principalmente por causa do petróleo, né? Até hoje em dia, só para ilustrar para os nossos ouvintes aqui, toda vez que acontece um grande evento de escala política, militar no Oriente Médio, isso já se reflete aqui no Ocidente, o pessoal vai se tocar agora, no preço da gasolina, por exemplo. Aí o cara pode estar pensando assim, porra, negócio lá do outro lado do mundo, né? Como o Raul falou, pô, fisicamente está muito distante. Na quilometragem gigantesca, do outro lado do mundo o negócio, como é que isso pode influenciar aqui? Então, sobe o barril lá, a guerra lá, esforço de guerra, o petróleo e os derivados, gás natural são voltados para o esforço de guerra, por consequência o barril do petróleo sobe o preço e aí vai subindo tudo aqui. Né? Então, assim, tudo que acontece lá reflete aqui no Ocidente. Mas, aí nesse momento dessa revolta do Osama, ele literalmente declara jihad, né? Ou seja, é a guerra santa, a guerra contra os infiéis, seria o equivalente da cruzada, né? do Islã. Aí ele declara jihad contra os Estados Unidos.
né? E não só por isso, não é simples assim, eles pisaram no meu país, agora eu tô com raiva. Não, a gente já sabe como é que os Estados Unidos ele age no mundo inteiro, né? Então foram vários momentos em que os muçulmanos viram o perigo de estar às portas ali de um domínio global por parte dos Estados Unidos, né? Porque eles viviam num domínio bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos, e agora a União Soviética acabou. E a verdade é que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos eles queriam dominar os territórios e eles desrespeitavam totalmente a soberania desses países, né, desses territórios. E o Osama e muitos outros muçulmanos da época viram o perigo disso, entendeu? Então eles queriam evitar isso. Só que, obviamente, como o nosso amigo Raul já falou, eles eram também fanáticos religiosos e extremistas. Além do perigo político que eles viam nos Estados Unidos, eles ainda tinham também essa visão de uma política teocrática, né? Eles acreditam... O que é teocracia? É uma visão de política onde você acredita que a sua religião deve ditar como o Estado toma suas decisões, como as leis são criadas, né? Só para dar um exemplo de teocracia, no próprio Talibã, o próprio governo Talibã, eu estava vendo um documentário até muito interessante aqui, né? Eu vou botar na descrição depois, eu esqueci como é que é, eu acho que em inglês é Turning Point, alguma coisa assim, tem na Netflix. Se procurar lá... isso aí mesmo, Turning Point. Aí eu sei que tem em dado momento, tem um jornalista que fala que na época ele foi cobrir, né, essa guerra civil ali, Talibã e tal, e ele viu que no momento que ele foi para lá, o Talibã tinha dominado 90% do território do Afeganistão já, né? E em dado momento ele teve contato com os talibãs, e os talibãs assim meio que não foram, como é que eu vou dizer, não ameaçaram a vida dele, né? Mas assim, meio que estavam testando ele, começaram a mostrar algumas coisas para ver se ele tinha alguma, como é que eu vou dizer, tinha alguma reação contrária a isso, né? Então esse cara, inclusive, ele filmou, né? Nessa série é censurada porque é uma imagem muito pesada e tal, mas tem trechos ali de um julgamento em praça pública que eles fizeram. Na verdade não foi numa praça, foi num antigo estádio de futebol, né? Que eles levaram ele e eles falaram assim, não, a gente vai fazer um julgamento aqui, você vai assistir junto com a população e tal. Aí você imagina um estádio de futebol lotado, né? E no meio do campo, o que acontece? Primeiro, para começar, eles trouxeram um cara e acusaram ele de roubo e amputaram a mão dele na frente de todo mundo. E depois eles trouxeram um segundo homem encapuzado, dizendo que aquele homem ali, durante uma discussão, ele acabou assassinando um outro cara. Por questão de terra, de lavoura, alguma coisa assim. Eram camponeses. Ele acabou agredindo, acabou matando outro cara, supostamente, né? Aí o que eles fazem? Eles botam esse cara encapuzado no meio do campo, dão um fuzil na mão do irmão da suposta vítima, né, que esse cara matou, e mandam o irmão dele assassinar o cara na frente de uma multidão, entendeu? Então, assim, essa é a visão que esses extremistas religiosos queriam imprimir no mundo. Assim, segundo o que eles achavam, essa era a justiça, essa era a lei, entendeu? E sem falar que, as mulheres não têm direito a nada, foram proibidas de ir para a escola, não podem sair de casa mostrando nenhuma parte do corpo, totalmente cobertas, né, com aquelas burcas e tal, etc, que vocês já sabem, né? Então, e essa era a visão do Osama nessa época aí e de todos os seus apoiadores, logicamente. Tudo isso que a gente está falando
gira em torno da Guerra do Golfo, que aconteceu justamente naquilo que a gente falou, né, da invasão dos Estados Unidos ao Kuwait por questões de petróleo, que foi durante o governo do George Bush pai, né, lá no início dos anos 90, entre 90 e 91. Para o Bin Laden e para a Al-Qaeda, isso representava um controle, uma manipulação do Oriente Médio pelos Estados Unidos. E a própria aproximação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita deixava o Bin Laden e a Al-Qaeda completamente raivosos, né? Eles achavam que isso era inadmissível. E aí, antes mesmo da Al-Qaeda ter qualquer tipo de ação contra os Estados Unidos, fundamentalistas muçulmanos já tinham cometido um atentado em 1993 lá no World Trade Center, onde um caminhão-bomba explodiu no estacionamento. Mas em 1998 é que o mundo conhece o Bin Laden e a Al-Qaeda, através de um outro atentado terrorista que aconteceu nas embaixadas norte-americanas no Quênia e na Tanzânia. Foi um atentado à bomba que matou dezenas de pessoas e colocou o Bin Laden como o terrorista mais procurado pelas agências de polícia norte-americanas. Esse ano aí, 1998, ele foi muito importante para esse contexto. Não só por isso aí que você falou, né, esse atentado que já entrou para a mídia, já chocou o mundo, mas porque foi em 98 que o Osama Bin Laden, ele emitiu um segundo decreto muito importante. Porque o Felipe Sampaio falou, ele declarou guerra, né, abertamente contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Mas de que forma ele fazia isso? Né? Por isso que eu quero pontuar. Ele escrevia, junto com seus assessores, o que era conhecido como fatwas, né? Não sei se a pronúncia é essa, que eram decretos religiosos, tá? Dentro de um contexto político. Então aquilo ali se tornava, de certa forma, uma lei, uma regra. Né? E o primeiro de grande relevância que ele escreveu foi em 1996, que justamente nesse primeiro aqui ele declarava tudo isso que a gente está falando aqui. Os Estados Unidos é isso, é aquilo, eles exploram os recursos petrolíferos, eles só estão aqui para apoiar regimes infiéis, né? Eles estão aqui para defender Israel e oprimir os palestinos. Né? Então ele já expressa nessa fátua o que ele pensa sobre os Estados Unidos. Então ele já meio que já se tornou notório para o mundo. Né? Saiu só daquele universo Afeganistão, universo Oriente Médio. Né? E em 98, por isso que eu mencionei aqui, a segunda fátua. Né? Essa fátua ela recebeu o nome Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os Judeus e Cruzados. Né? E aí essa aqui ela é muito significativa, porque é nessa aqui que ele convoca todos os muçulmanos a matar, né, a usar da violência contra os americanos e seus aliados. Então aqui é uma declaração formal de guerra. Olha só, todos os muçulmanos, a partir de agora, vocês têm uma obrigação, que é a Fardi, eu não sei falar, é Fardi Ain, que se escreve, né, que é o termo para o quê? Obrigação de todos os muçulmanos lutar essa jihad. Né? E aí acontece nesse mesmo ano esse atentado a embaixadas americanas, mas enfim, resumidamente você vê que realmente os adeptos do Osama Bin Laden e desse extremismo religioso passam a atuar, principalmente a partir desse ano aqui de 98, quando o Osama Bin Laden convidou todo mundo para a guerra. Não, e não foi pouca coisa não. Esses ataques aí, o primeiro no Quênia, em Nairobi, ali foram, se não me engano, Nairobi. Foi mais de 200 pessoas mortas, entendeu? Milhares de pessoas feridas. O segundo foi na Tanzânia, não lembro o nome da cidade. E até teve uma retaliação. Os Estados Unidos mandou não sei se foi um cruzador, um destroyer, sei lá. Só sei que um navio da Marinha Americana lançou mísseis, parece que lançou mísseis num campo de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão e destruíram também uma fábrica farmacêutica no Sudão, que era onde o
o Osama estava se escondendo na época, né? E essa indústria farmacêutica aí supostamente estava produzindo substâncias químicas que eram usadas para fazer explosivos, né? Pro pessoal da Al-Qaeda. Vale pontuar mais uma vez que durante esse período aí da década de 90, a Al-Qaeda estava abrigada em território afegão, né? Eram lá que estavam os campos de treinamento, né? As principais bases operacionais, e que, apesar da maioria dos muçulmanos não serem fundamentalistas e não concordarem com atos terroristas, a Al-Qaeda ela tem esse apelo mundial, né? E é muito o modo operacional que foi herdado, inclusive, pelo Estado Islâmico, que é esse contato com pessoas que estão do outro lado do mundo, que não precisam necessariamente ter um contato presencial, estar no Oriente Médio, ou mesmo ser de descendência árabe ou persa, né, como é o caso do Afeganistão, porque o Afeganistão, na verdade, ele vem de origem persa, né? Então, através da Al-Qaeda, desse pensamento, eles levavam esse apelo terrorista a pessoas que estavam muito longe, muito distantes, muitas vezes próximas aos alvos, né? Era essa a ideia. Conseguir mobilizar muçulmanos que estavam mais próximos aos alvos, que estavam em outros países a realizarem atos terroristas. O Felipe Sampaio falou aí a respeito desse documentário, que eu reforço que é muito bom, inclusive, o Turning Point. Muito bom, ele é muito, muito direto ao ponto, muito explicativo, ele é realmente muito bom. Que tem lá, em determinado momento, um jornalista americano que está em território afegão. Tá? Isso é importante porque eu quero ressaltar que a imprensa ocidental, a imprensa americana, tinha interesse, né, em ir para o Oriente Médio e achar o furo. Né? O jornalismo ele quer ir atrás de uma informação de grande relevância, o que vai causar bastante choque. E aí é interessante porque em 97 tem, e eu acho que é fácil achar na internet essa entrevista, tem uma entrevista em 1997 que o Osama Bin Laden deu para a rede de televisão americana CNN. Tá? A gente já entendeu aqui o modus operandi do Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, dos fundamentalistas islâmicos, que são os atentados terroristas. Né? Vamos impor a nossa vontade através da violência, através do terror. Né? E aí, nessa entrevista, justamente lá o entrevistador, o jornalista, pergunta para o Osama Bin Laden: porra, e quais são os seus próximos passos? É isso, em 97. Ele pergunta: Osama, e quais são os seus próximos passos aí nessa sua luta, nessa sua causa, nessa sua guerra? E aí ele responde. É até chocante. Essa entrevista aparece no documentário e dá pra achar na internet aí tranquilo. Ele responde com um sorrisinho sem vergonha, assim, de canto de boca. Ele fala assim: vocês vão ver, vocês vão saber meus próximos passos acompanhando a mídia. Tipo assim, ele já tinha uma ideia do tamanho do estrago que ele queria fazer. Né? Tanto que no ano seguinte já tem esse atentado que a gente já falou, em 98, das embaixadas americanas em países da África. Tá? Então ele já estava planejando muita coisa. Como o Felipe Sampaio falou, cara, ele não era um Zé Ninguém. Ele era um cara estudado, vindo de uma família próspera, com uma rede de apoio enorme. Então ele começou a planejar vários atentados até finalmente chegar, né, no ponto principal da conversa aqui, que foi o famoso 11 de setembro, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Aquilo ali foi planejado, como a gente vai mostrar aqui, foi planejado e executado de uma maneira muito elaborada. Foi tudo muito bem pensado em cada detalhe aquilo ali. Pô, e é legal pontuar que o início dos anos 2000, lá nos Estados Unidos, acontece a eleição do George W. Bush filho, né? Filho do ex-presidente. Que é o mais famoso, né? Que a gente, quando fala Bush, eu acho que a galera já pensa nesse. É o filho, não o pai, né? E que é filho do Bush pai, que foi o cara que estava lá na Guerra do Golfo, né? Que gerou ali esse ressentimento da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Então é interessante como esses fatos eles vão se conectando, né? De várias maneiras, formando esse quebra-cabeça aí histórico.
E já existiam planos de atentados assim, de grande vulto, né, há algum tempo. A gente já tinha citado aqui, eu tinha chegado até 98, né, mas existiu depois do atentado de 93, né, que foi o atentado à bomba lá nas Torres Gêmeas. Inclusive, assim, não foi um atentado tão grande, né, mas assim, feriu bastante pessoas, tá? Algumas pessoas morreram, não me lembro agora de cabeça quantas, mas enfim, até quando o cara foi preso, eu não lembro agora quem foi, mas enfim, quando o cara foi preso, o bode expiatório, ele foi preso, né, ele tem até falam sobre isso até um documentário, eles prendem ele, pegam ele ali nas Torres Gêmeas e levam para a delegacia e tal, mas antes de entrar na delegacia eles mostram as Torres Gêmeas para ele, falando ali, ó, elas ainda estão lá, você não conseguiu. Ele fala assim, faltou o dinheiro. Ainda estão em pé, né? Ele fala assim, ainda estão em pé. Ele fala assim, não, se eu tivesse o dinheiro suficiente não estariam, mas aguarde, entendeu? Aí, ou seja, depois disso aí, houve outro planejamento que se chamava Operação Bojinka. Isso em 95, tá? E um dos grandes orquestradores aí de todos esses atentados, inclusive mais para frente a gente vai ver o 11 de setembro também foi orquestrado por ele, né? Foi um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed. Esse cara, ele é a cabeça ali por trás desses planejamentos todos ali. Esse cara tinha planejado um ataque massivo ali, né? Ele e o sobrinho dele, o Hanzi e o Seth, eles planejavam explodir 12 aviões comerciais americanos em pleno voo sobre o Oceano Pacífico, né? E o plano, assim, era muito mirabolante, incluía o assassinato do Papa João Paulo II, na época, que o Papa João Paulo ele ia para as Filipinas, aí ia ter um atentado lá na embaixada, enfim. Acabou sendo frustrado. Tá? Por quê? Olha só, é interessante isso porque foi frustrado por um acaso. A inteligência dos Estados Unidos não tinha rastreado isso ainda, não tinha achado. Mas, por um acaso, teve um incêndio acidental dentro de um apartamento na cidade de Manila, lá nas Filipinas. E esse incêndio começou justamente porque estava sendo confeccionado um explosivo dentro desse apartamento, que era justamente o explosivo que eles iriam tentar esse atentado contra o Papa João Paulo II, né? E isso acabou chamando a atenção da polícia, que foi lá, investigou, aí viu os computadores, aí viu todo o plano, aí frustraram esse plano. Então, talvez acontecesse, tá? Se não tivesse tido esse incêndio ali acidental. Eu gostei disso aí que você falou de exibir todo o planejamento que eles fazem, né? Porque eu acho que a gente tem um certo tabu, um certo estigma em pensar nessa figura, nesse estereótipo do terrorista muçulmano, que ele é só um cara com uma bomba que sai correndo, gritando alguma coisa em árabe e se explode. Né? E isso também é reforçado por filmes, séries de TV, muitas vezes de forma até satírica, mas eu queria ressaltar isso que a gente está mostrando, o esforço que eles tinham em planejar os seus atentados. Tem um filme que é sobre o 11 de setembro chamado Voo United 93. Né? Esse filme eu assisti tem um tempo e eu achei bacana porque eles mostram também um pouco da visão do terrorista. Tá? É claro que é especulado, porque não tem testemunhas, né, de que foi dessa forma que aconteceu, mas eles mostram no início do filme os caras que estão planejando ali o atentado, treinando em simuladores construídos de maneira artesanal de voo, por exemplo. Né, como a gente sabe, deve imaginar, pilotar um avião, um Boeing, uma aeronave grande dessa, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Então os caras passaram
vários dias, meses treinando. Aí a cena específica do filme que eu achei muito interessante é que o cara tinha o manual, não o manual militar, mas o manual do usuário, o manual do instrutor, do instruendo, de um curso de aviação, e ele tinha pego as imagens de um painel de voo, de um Boeing, e desenhado em papelão, assim. Então ele construiu toda uma cabine, todo um cockpit de um avião e ficava treinando ali, né? Como eu falei, isso muito provavelmente é especulado. Às vezes ele até teve um treinamento específico lá nas bases da Al-Qaeda, né? Como a gente já falou aqui, era um grupo que tinha recurso para isso. Mas eu gostei de mostrar esse lado do terrorista, tipo assim, cara, eu tô me preparando. Eu não vou chegar lá e vou dar um jeitinho, sabe? Sim, não, teve um preparo grande, mas não foi no Afeganistão, não. Não foi fora dos Estados Unidos. E isso que é o pior, né? Então, já chegando nos atentados de 2001, cara, esse grupo que tinha como mentor o Osama Bin Laden e como qual é a palavra? Mastermind, o cara que faz o planejamento, como é que é? Idealizador? O idealizador, o arquiteto, exatamente, muito obrigado. O arquiteto do atentado, né, que foi o Khalid, né, esses caras, eles conseguiram vistos, não vou saber dizer para vocês como exatamente, se eles conseguiram de maneiras legais ou se foi ilegalmente, mas conseguiram vistos, foram aos Estados Unidos e eles estavam lá treinando pilotagem nos Estados Unidos. Inclusive, eles conseguiram visto de estudantes. Por quê? Nós somos estudantes de pilotos. Nós vamos para os Estados Unidos aprender a ser pilotos. Né? E, cara, um grande alerta vermelho que passou despercebido da inteligência dos Estados Unidos, que inclusive até corrobora para as teorias de conspiração, que são muitas, né? Eu acredito em todas. São tantas que eu acho que não cabe nem nesse episódio, cabe um episódio só sobre elas. Né? Mas isso é um dos pontos que reforça muito. Um desses caras foi preso em agosto do mesmo ano, né? Ou seja, menos de um mês antes dos ataques, foi 16 de agosto, que foi o Zacarias Moussaoui, alguma coisa assim. Esse cara que tem origem francesa, na verdade, né, mas obviamente era muçulmano, né? Ele foi preso e foi inicialmente por questões de migração. Parece que... Eu não me lembro exatamente o que houve, mas parece que ele teve uma briga com alguém, uma coisa assim, e deduraram ele, e ele não estava com a situação de migração legal, acabou sendo preso. Mas esse cara estava no plano, esse cara estava fazendo aulas, tá? E inclusive tem gente que diz, assim, lógico que isso pode ter surgido depois, né? Depois que acontece, todo mundo já sabia, né? É sempre assim, né? Agora que aconteceu, eu já sabia, mas enfim, teve gente que relatou, teve um instrutor dele que relatou que ele era um cara muito estranho, muito ansioso, e que por mais de uma vez ele comentou assim, não, eu não preciso aprender a pousar, não. Entendeu? Quando tentavam passar as lições ali de pouso, ele falava, não preciso disso não. E ele era muito ansioso pelas lições de aviões grandes. Né? Lógico que isso é especulação, isso pode ser só um sensacionalismo aí, né, que surgiu depois, né? Mas a questão é que o cara estava envolvido, foi preso por outro motivo e assim passou despercebido, né, pela inteligência, e muitas pessoas usam isso como argumento de que não, na verdade os Estados Unidos sabia do ataque e deixou acontecer mesmo assim, né? Mas eu acho, na verdade, eles... Assim, é meio difícil, cara, você prender um cara por imigração e falar assim, quer saber? Vamos dar uma olhada no registro do computador dele para ver se tem plano terrorista. Os caras não iam imaginar, né, também, né, cara? Isso é importante pra caramba a gente entender. Cara, antes do atentado, não existia esse estereótipo em cima do islâmico.
Pô, a cidade de Nova York é um dos lugares do mundo que mais tem gente de várias nacionalidades. Por diversos motivos, principalmente econômicos. As pessoas vão para lá em busca de trabalho. Lá é um centro. Como é que eu vou dizer? É um centro que comporta diversas empresas a nível mundial. Então, assim, pô, antes do atentado, qual era um problema de um cara de origem árabe que professa a religião muçulmana fazer um curso de piloto? Não tem problema nenhum. Existia só o bom e velho preconceito e racismo, mas o estigma de terrorista não existia ainda. Isso, perfeitamente. O estigma de terrorismo não. Né? Então, assim, é muito estranho a gente querer falar agora que não, apesar de eu ser o cara que mais acredita em teoria da conspiração aqui, chegar e afirmar isso. Não, eles sabiam sim porque prendeu esse cara e ninguém fez nada. Pô, peraí também, né? Quem ia adivinhar que um evento dessa proporção terrorista ia Cara, acontecer? foi uma das coisas que o mundo mudou depois do 11 de setembro, né? Essa questão da inteligência e da vigilância a respeito do que as pessoas fazem, né? E falam, das fotos, das opiniões que são publicadas na internet, né? Mas vale a gente falar também que das dezenas de pessoas que contribuíram para que o 11 de setembro acontecesse, né? Em diversos países, uma das células, por exemplo, que de dos caras que pilotou lá o avião, né, o Yosef, ela surgiu na Alemanha, né, quando ele conheceu lá alguns outros homens que participaram desse atentado às Torres Gêmeas, e lá eles fizeram esse juramento, né, de martírio, de que eles iriam participar de algo assim que pudesse cumprir ali os desígnios da Al-Qaeda. E aí foram 19 sequestradores envolvidos ali no 11 de setembro que conseguiram sequestrar 4 aviões. Eram todos aviões Boeing, né? Modelo 767 ou 757, e eles escolheram os seus alvos de maneira muito específica, né? As Torres Gêmeas, como a gente já sabe, o Pentágono e possivelmente o Capitólio. Possivelmente porque um dos aviões conseguiu ser dominado ali pelos passageiros que desconfiaram do que estava acontecendo, receberam notícias, inclusive, de que outros aviões tinham sido sequestrados, né, e conseguiram derrubar o avião na Pensilvânia. Então... Sim, é justamente esse o contexto do filme que eu mencionei, o Voo United 93. Né? Inclusive o filme ele mostra ligações reais feitas na época. Né? Então quando os passageiros ali se dão conta de que eles foram sequestrados, alguém recebe a informação de que houve lá o abarroamento dos aviões nas Torres Gêmeas. Então o pessoal já se liga, porra, e os caras estão querendo fazer a mesma coisa aqui, só que em algum outro lugar. Tem aquela parada que, apesar do treinamento, teve um dos terroristas que errou o botão e, em vez de transmitir uma mensagem para os passageiros, ele transmite para a torre de controle. Né? Transmitiu para a torre de controle. E essa gravação tem até hoje em dia, fácil de achar também. E aí ele fala assim, tá tudo bem, o avião tá com a gente. Eu não lembro se ele usa o termo sequestrou o avião, mas ele tá falando assim, não, tá tudo bem. Faça o que a gente manda que vai ficar tudo bem, um negócio assim. A gente tá voltando pro aeroporto. Isso ele fala. A gente tá voltando pro aeroporto, justamente pra, entre aspas, tranquilizar a galera. Só uma coisinha aqui, cara, pra eu adicionar aqui. Esse voo aí que caiu lá, esse avião que caiu na Pensilvânia, tem uma polêmica também, tá? Porque nesse momento já tinha acontecido os 2 atentados. Lógico que a gente vai desmembrar eles aqui, né? Mas os atentados às Torres Gêmeas mesmo, né? E a suspeita é que, na verdade, esse avião foi abatido por caças. Porque teria tempo para isso acontecer, tá? O presidente já estava ciente e os caças já estavam no ar. Então, assim, existe... Até no documentário fala que o próprio pessoal do governo mesmo fala, o assessor direto do Bush, ele fala isso quando a gente recebeu a notícia, né, que o avião foi perdido, né, que caiu, a gente na hora pensou que foram os caças mesmo que abateram.
né? Mas depois a gente viu que não foi nada disso e tal. E isso pode ser, eu não sou conspiracionista, né? Mas, sinceramente, eu acho plausível. Assim, pode ser que toda essa história de os tripulantes, os passageiros ali se voltaram contra os terroristas, conseguiram vencer os terroristas e heroicamente se sacrificaram, né, para que outras pessoas fossem salvas, né, para que o avião não caísse em outro lugar. Na verdade, estima-se que esse avião iria para Casa Branca ou para o Capitólio, né? Então morreriam mais pessoas, muito mais gente, né? Aí eles bravamente se sacrificaram para salvar esse povo. Eu acho que provavelmente isso é uma narrativa ali para esconder o fato de que o governo achou que seria melhor abater esse avião, né, para evitar morte. O que, sinceramente, cara, assim, é muito triste, é muito feio, né, isso, né? Você para pensar nisso, mas que, logicamente, faz sentido pra caramba. Sim. Foi uma decisão militar, né? Tem até um áudio da época de algum assessor falando, cara, bota uns F-16 no ar agora. Né? Então, realmente, essa questão dos caças estarem no ar é muito possível mesmo. Eu lembro que bate o primeiro avião na torre, né? Ficava pensando, mas foi um acidente, mas o que aconteceu? Minutos depois, o avião na segunda torre, o avião no Pentágono. E aí o pronunciamento que é feito pelo George W. Bush na época, ele falou, olha, os Estados Unidos estão sendo atacados. E aquele pânico geral começa, né? Porque o que mais poderia ser feito? Haviam outros aviões, haviam outros tipos de atentado que poderiam acontecer. Ocorre um caos, né? Que se segue aos atentados, o espaço aéreo fechado, os transportes. É toda uma questão de insegurança que passou a assolar os Estados Unidos após o 11 de setembro. Esse momento ficou muito icônico, cara, porque nesse momento aí o presidente estava visitando uma escola, né, de ensino primário, se não me engano, crianças pequenas assim, e tem um vídeo do momento que ele fica sabendo do segundo impacto. Né? Esse mesmo assessor que gravou para o documentário lá, inclusive falando que eu citei, né, que tinha achado que os caças derrubaram o avião e tal, você vê no vídeo que o presidente está ali com as crianças e tal, fazendo um discurso sentado assim, aí esse cara chega, fala no ouvido dele, aí supostamente, né, o cara disse que foram essas palavras, né, o segundo avião acertou a segunda torre, os Estados Unidos estão sendo atacados. Aí você vê que o Bush, na hora, ele arregala os olhos assim e ele fica fazendo um movimento assim, como se estivesse consentindo, tipo fazendo sim com a cabeça, meio que tentando assimilar o que está acontecendo. E assim, essa cara dele ficou muito famosa na época, porque foi pego ao vivo ali, né? Esse momento. Porque foi o segundo impacto que realmente confirmou que foi intencional. É como o Raul falou. Justamente, o primeiro, o mundo estava vendo. O mundo tava vendo. E o primeiro todo mundo pensou que tivesse sido. Tem até uma entrevista no documentário com uma pessoa que estava lá no dia próximo ao local, que ela fala, cara, eu pensei que tinha sido algum avião menor, né, um teco-teco, né, como se diz, sim, que acidentalmente tivesse entrado. Quem ia Inclusive, tinha acontecido isso já no Empire State. Um avião pequeno bateu meio de lado assim e tal. Sim. Tinha acontecido muito tempo antes. Entendeu? Aí a notícia, os jornais estavam filmando ao vivo, lógico, né? Logo depois do impacto, não tinha como ter filmado o primeiro impacto. Né? Apesar de que tem vídeo. Tem aquele documentário. Não, mas foi acidental. Acidental. Não, então, foi um vídeo calma, acidental. Tô falando do que foi transmitido. Escuta, tô falando do que estava sendo transmitido pelas emissoras de televisão. Estava sendo transmitido, no Brasil parou tudo, tem até esse efeito Mandela aí, o pessoal fala, na hora que o Goku ia virar Super Saiyajin 3. Mentira, não foi nada disso. Se eu não me engano, estava passando Ana Maria Braga, um negócio assim, e apareceu o plantão da Globo e estava filmando a primeira torre que foi atingida ali, já soltando muita fumaça e tal, um pequeno avião
acidentalmente acertou a torre, não sei o quê. E isso estava sendo transmitido ao vivo no mundo todo. Enquanto estava sendo transmitido, minutos depois, aparece outro avião e bate, meu irmão. Aí, tipo, o mundo parou. O mundo falou assim, caralho, não, pera. Não foi acidente. Eu só queria descrever aqui o evento em si, porque, como eu falei, a galera que tem a nossa idade, né, 30 anos pra cima, tava até viva nessa época, éramos crianças, éramos jovens, que a gente até viu na televisão, mas tem gente que não era dessa época, né? E aí, sugiro que vocês vejam. Cara, que é bizarro isso, né, cara? Tô me sentindo muito velho agora. Existem adultos que não eram nascidos. Caralho, maluco, o que tá acontecendo? Você precisa ver quando eu me tornei professor, eu conversando com meus alunos que tinham 14 anos de idade, aí eu falei assim, cara, as Torres Gêmeas, vocês lembram? Aí eles, não, a gente não tinha nascido em 2000. Então, é exatamente para esse ouvinte aí que eu quero falar agora, né? Então, o que acontece? O World Trade Center, né, o centro de comércio mundial, é uma região da cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, que tem vários prédios, tá? Quando a gente fala o World Trade Center, não são só as Torres Gêmeas, são vários prédios, mas possuíam... Eram 7, né? Eram 7 prédios, né? Mas essas duas torres eram as maiores. Não só as maiores dos Estados Unidos, mas, se eu não me engano, as maiores do mundo quando elas foram construídas, tá? Então era assim, era um milagre da arquitetura, digamos assim. Né? E você, como a gente já deixou bem claro aqui, teve um vídeo acidental do primeiro impacto, né, que basicamente você vê a fumaça. Só um comentário rápido aqui. Eram 110 andares. 110 andares. Tinha uma porrada de elevador, né? Você tinha que, por exemplo, se você trabalhasse lá no andar 90 e alguma coisa, por exemplo, você tinha que pegar mais um elevador. Tinha um elevador expresso, aí tinha um elevador que levava só até um exemplo aqui, até os 70, aí você fazia uma baldeação de elevador. Você pegava baldeação de elevador para subir até os 100 e brau lá. Exatamente. E aí o pessoal começa a transmitir isso na televisão, filmando ali as duas torres e falando, né, o repórter repetindo aquela coisa, não, porque houve um acidente e tá saindo fumaça, e houve acidente e a galera tá nervosa, não sei o que, de repente você vê claramente o segundo avião batendo na segunda torre, tá? Só queria descrever a cena pra galera, mas sugiro que vocês vejam na internet. E rapidamente aqui, sobre essas duas torres, por que elas eram um símbolo tão grande para os Estados Unidos e para o mundo. Tá? Essas duas torres, elas foram idealizadas ainda na década de 40. Tá? Em 43, se eu não me engano, veio um cara com essa proposta de, vamos construir um prédio que vai ser muito grande, que vai ter várias empresas lá dentro, que vai ser uma coisa assim, um símbolo capitalista muito forte, né? Porque muita gente trabalhando ali dentro e produzindo e desenvolvendo novas tecnologias e tudo mais. E elas foram efetivamente construídas só na década de 60, 70. Tá? Elas cabiam juntas 80 mil pessoas. Tá? Então, cara, pensa em 2 prédios, né? E um prédio que cabe 40 mil pessoas, tá? Trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Então, era realmente muito alto, muito grande. E essas 40 mil pessoas em cada prédio ali trabalhavam em várias coisas. Tá? Você tinha dentro lá das torres, você tinha instituições financeiras, tá? Como bancos de investimentos e corretoras de valores. A gente sabe que isso era muito forte, muito presente até os dias de hoje em Nova York. Né? A gente sabe que a Bolsa de Nova York, né? Wall Street, não sei o que, então essa questão de bancos de investimento e corretoras é muito forte em Nova York, movimentava muito dinheiro por ali. Né? Você tinha muitas empresas de tecnologia e telecomunicações distribuindo ali serviços de internet, redes, empresas de consultoria, advocacia, mídia, publicidade. Você tinha até ONGs e repartições públicas lá dentro. Então eram realmente 2 prédios comerciais que, na verdade, funcionavam como verdadeiras cidades lá dentro. Era um mundo à parte lá dentro. Né? E quando o atentado acontece, o primeiro avião ele se choca mais ou menos no andar, entre o andar 90 e 96, alguma coisa assim, porque o avião é grande, obviamente ele pegou mais de um andar no impacto ali, né? E aí você imagina o caos que foi a galera tendo que descer pelas escadas, né? E por consequência os bombeiros e prestadores de serviço também subindo pelas escadas. Então vocês conseguem imaginar o caos,
né? Para quem não viu isso na televisão, mas vocês conseguem agora imaginar o tamanho do caos que foi aquilo ali. As pessoas desesperadas para sair, né? A temperatura, principalmente mais próxima dos andares ali onde foram os abarroamentos, a temperatura, porque o fogo ele se alastrou. Não, você fala que os aviões estavam plenos, estavam cheios de combustível. Eles pegaram aviões que iam fazer voos para a costa leste, né? Isso, eles pegaram aviões que iam atravessar o país, ou seja, eles só pegaram aviões que estavam completos de combustível. De querosene. Então, até isso foi pensado. Né? Até isso foi pensado. Quando eles batem ali, muito combustível é derramado ali dentro da torre. Então, assim, virou literalmente um inferno ali dentro. Tem até um relato de um bombeiro falando que o querosene escorria por dentro do fosso do elevador. Então, assim, é realmente muito traumático, tá? Foi uma coisa... Eu, apesar de só ter 5 ou 6 anos nessa época, eu tenho na minha memória eu assistindo essa notícia com a minha mãe na televisão e ela extremamente emocionada. Eu lembro da minha mãe, não lembro se chorando ou assim, muito emocionada, né, com o olho cheio de lágrimas vendo isso. Né, e eu tenho uma memória péssima para as coisas de infância, mas eu lembro, eu tenho essa memória, né, de tão chocante que foi. Cara, eu lembro de ter visto também, mas sabe assim, o sentimento que eu me lembro de ter é assim, cara, eu acho que eu tinha 8, e eu me lembro que eu pensei assim, cara, eu não tu tinha 8, entendi. se tu tem a minha idade? Eu sou de 93. Então você tinha 8 também, pô. Não, desculpa. Galera, professor de história. Peraí. Não, professor de história fazendo conta de. Eu errei. Por favor, né? Por favor. Eu errei feio, errei rude. Professor de história fazendo conta é uma coisa tenebrosa. Eu tinha 7 anos. Então, eu me lembro de não entender. Assim, eu me lembro de ter. Não fazia sentido. O meu primeiro sentimento. O meu primeiro sentimento foi uma confusão, assim, não foi nenhuma tristeza. Assim, assim, cara, que eu vi. E eu vi o vídeo do segundo avião batendo, não sei dizer se foi ao vivo, né, ou se foi uma reprise ali, e eu vi aquilo e eu fiquei assim, realmente pasmo, assim, sem entender o que estava acontecendo. Mas a gente está pincelando aqui, a gente está dando várias informações e tal, mas a gente não falou exatamente como é que foram os atentados, né? Eu acho que a gente pode fazer um resumo aí do que aconteceu, né? Então, a gente já explicou que esses caras estavam se preparando para pilotar um avião, né? E eles se dividiram em grupos. Aí já surge até uma das provas de que aquele tal de Zachary, ele realmente estava no plano, porque eles se dividiram em quatro grupos de 5, com exceção de um deles. Ou seja, eram 19, né? Em 3 aviões eram 5 sequestradores e em um era 4. Então, provavelmente, esse era o avião que o Zachary ia sequestrar junto com os outros, né? Mas, então, o primeiro, American Airlines 11, ele tinha um itinerário de Boston a Los Angeles. Como a gente falou, né? Eles pegaram só aviões que iriam cruzar o país, iam de uma costa a outra, porque eles queriam aviões que tivessem muito combustível, né? Pro estrago ser maior. Então esse avião era um Boeing 767, né? Tinham 5 sequestradores, como eu falei, e tinha 81 pessoas a bordo, 76 eram passageiros e 11 tripulantes. O interessante, cara, é que esses caras eles conseguiram sequestrar o avião sem usar armas de fogo, né? Que a arma de fogo realmente chamaria muita atenção, até porque se vocês procurarem aí, tem até no YouTube, tem vídeo deles entrando e passando por detector de metais, tá? Então, o que a investigação concluiu é que esses caras carregavam lâminas muito pequenas, que na época não eram proibidas, tá? Eles tinham até uns cortadores, assim, umas lâminas que eram usadas para abrir caixa de papelão, entendeu? E, entre outros tipos de lâminas, assim, faquinhas. Naquele filme que eu citei, o Voo United, eles representam isso com estilete, que a princípio é um material de papelaria, né, mas que hoje em dia a gente sabe que pela extensão da lâmina ali, mais de 10, 12, 11, 12 centímetros ali, já pode ser utilizado como arma branca. Isso é extremamente importante. Né? Extremamente importante. Esse aí, nesse avião, estava o Mohammed Atta, que é considerado o principal deles, né?
que é o líder dessa operação aí, que era um egípcio, inclusive, né? Toda essa operação, cara, todos os 4 sequestros, eles foram compostos, em grande maioria, por sauditas, né? Deixar isso claro, porque depois a gente pode até falar em outro episódio sobre a guerra do Iraque e tudo, né? Só queria deixar claro isso aqui, que não tinha nenhum iraquiano aqui, não tinha afegão, eram árabes sauditas, tinha acho que 2 dos Emirados Árabes, um egípcio e um libanês, tá? Só para deixar bem claro isso. A gente tá falando do voo 11, né? Uhum. Isso. Tem uma especulação, na verdade, que a primeira pessoa a morrer nesses atentados foi um cara chamado Daniel Levin, que ele reagiu ao momento do sequestro e ele foi esfaqueado. Então, mesmo sendo pequenas, né, essas facas que esses caras conseguiram acessar os aviões, ofereceram perigo realmente para os passageiros, né? Tanto que esse cara acabou morrendo. Ele era militar, inclusive. Essa investigação ela concluiu que foi um ataque brutal e muito rápido. Foi assim que eles levantaram o voo. Esse pessoal, eles começaram a atacar principalmente a tripulação, né? E alguns tripulantes também, alguns passageiros ali que tentaram, né, resistir, e eles foram correndo para a cabine. E pelo que eu entendi, cara, hoje em dia existem protocolos para que uma pessoa não consiga entrar na cabine que não existiam nessa época, né? Que foram criados por causa desse atentado. Então, nessa época que era mais fácil, se o cara passasse pela tripulação, se não tivesse nenhum comissário de bordo ali para parar ele ia atravessar direto e ia dar lá na cabine dos pilotos, entendeu? Foi o que aconteceu. Esse é o avião que vai se chocar com a torre norte do World Trade Center, né? Que é o primeiro choque, né, de avião ali contra uma das torres, né? E esse choque vai acontecer às 8h46. Tá? O American Airlines 175, que também saiu de Boston para Los Angeles, né? Também era um Boeing 767, tinha 5 sequestradores também e tinha 65 pessoas a bordo, 56 passageiros e 9 tripulantes. Foi sequestrado da mesma forma também o líder desse segmento aqui do grupo, era o Marwar al-Sherri, né, que foi o líder dessa pequena equipe aqui, né, e ele também sequestrou pouco depois da decolagem, por volta de 8h42, né, um pouco antes do primeiro choque ali. E ele se chocou contra a Torre Sul, né, a segunda torre que foi atingida às 9h03 da manhã. Tá? Depois teve o American Airlines 77, né, que ele ia de Washington para Los Angeles, né, era um Boeing 757, também com 5 sequestradores, 64 pessoas a bordo, 58 passageiros, 6 tripulantes. Tá? O líder dessa equipe aqui era o Rani Ranjur, e mesma coisa, né, estilete também, facas pequenas e tal. Esse aqui colidiu contra o Pentágono, que eu acho que é uma das coisas que é pouco falada, mas que é um dos pontos mais polêmicos dessa história, né? Porque muita gente fala que, não tinha como um avião ter passado aqui, teria que ter mais pedaços do avião e tal. Muitas pessoas dizem que na verdade foi um míssil, muitas pessoas falam que foi um carro-bomba. Surgem várias conspirações, enfim, a partir disso aí, né? Muita conspiração aqui. Eu acho que muito disso vem do fato de que o Pentágono, por ser uma estrutura muito mais plana, né, não é um prédio alto igual as torres do World Trade Center, e aí acaba que o estrago mesmo acaba sendo bem menor. Mas, poxa, essas teorias da conspiração, eu pelo menos acredito que sejam algumas muito, muito infundadas, né? Você tem alguns vídeos que, obviamente, podem ter sido plantados, podem ter sido criados dentro dessa teoria da conspiração, mas você vê um objeto aéreo colidindo com o Pentágono, né? Ele é uma estrutura gigantesca em forma pentagonal, como já diz o nome, só que ele tem poucos andares, né, se comparado com esses prédios enormes aí que a gente citou. Então, esse
esse choque do avião foi na Virgínia, lógico, né, onde fica o Pentágono, é Arlington, na Virgínia, e foi às 9h37. O quarto voo era o United Airlines 93. Tá? Ele ia de Newark e ia para São Francisco. Né? Boeing 757. Esse era o que estava com 4 sequestradores. Tá? Tinha 44 pessoas a bordo, 37 passageiros, 7 tripulantes. Tá? Esse aqui foi liderado pelo Ziad Jarrah, né? E possivelmente ele ia para o Capitólio ou para a Casa Branca. Mas assim, tudo indica que era para o Capitólio mesmo. Tá? Esse aqui, cara, também é uma grande polêmica. Esse aqui, supostamente, de acordo com as fontes oficiais, esse voo aqui ele foi tomado, os passageiros conseguiram retomar o controle do avião. Tá? Os passageiros se juntaram, lutaram contra os sequestradores, pegaram o controle do avião e eles jogaram o avião abaixo, tá? Numa região ali inabitada da Pensilvânia, né? Um campo em Shanksville, tá? Para evitar que esse avião matasse mais pessoas. Tá? É aquilo que eu falei, tem essa teoria da conspiração de que, na verdade, esse avião teria sido derrubado por caças americanos para evitar um mal maior. Tá? Acho que de todas as teorias da conspiração, acho que essa é a mais palpável. Assim, essa eu acho que até poderia ter acontecido mesmo, mas levando em consideração que os caras estavam com estiletes, assim, eu acho que é possível uma tripulação de mais de 40 pessoas conseguir render esses caras. Né? Também não é nada de absurdo. Eu acho que também isso aí deve ser uma teoria da conspiração, porque eu não vejo problema nenhum em, na época, eles terem divulgado o abatimento por caças. Caso tivesse sido isso mesmo que aconteceu. Eu acho que todo mundo entenderia que teria sido uma coisa para evitar o mal maior, né? Pô, já tinham 2 torres sido abalroadas, né? Se sabia que ainda tinha isso, avião sequestrado, então o potencial de destruição era muito grande. Eles falaram, cara, o caça vai lá e abate. Eu acho que a população, tanto americana quanto mundial, teria entendido isso como necessário, né? Então, já que não foi divulgado dessa forma, talvez seja também só mais uma teoria da conspiração infundada aí. Sim. Então, cara, aí o que acontece? As torres gêmeas, né, que foram o foco maior ali, né, do atentado, elas, depois de um pouco mais de 1 hora, elas começam a ruir. Tá? A segunda torre a ser atingida é a primeira a cair. E isso também gera muita dúvida, porque ela não cai igual a árvore, assim, entendeu? Ela começa ela parece que é implodida, né? Porque ela, a partir do ponto onde ela foi acertada ali, lógico que se vocês procurarem vídeos, tem muitos, né? Vai ser muito mais claro para entender. Mas basicamente foi isso. As paredes externas começam a meio que se dobrar para dentro e ela vai literalmente caindo, assim, ela continua vertical, entendeu? E ela vai sendo destruída de cima para baixo. Parece aquelas demolições planejadas, né, de prédios antigos que vão ser removidos. Por isso, exatamente por isso que muita gente acha que foi trabalho interno dos Estados Unidos, que os Estados Unidos criou isso aí como motivo para invadir o Oriente Médio, né? E que, na verdade, essas torres teriam sido implodidas, ou seja, elas teriam sido explodidas de dentro para fora por explosivos. Né? Logo depois, a primeira torre a ser atingida também cai, né? E a gente vê assim que é bem claro, na verdade, que a primeira torre ela é atingida muito em cima, né? E o avião cai em cheio, assim, ele vem no meio do prédio, assim, e ele entra e fica lá. A segunda torre, cara, o avião ele pega mais embaixo, meio na diagonal, assim, e ele pega, tipo, um dos vértices, né? Um dos cantos, assim, da torre. Então, é bem claro, assim, que o segundo parece que danificou mais. Por isso que a segunda torre teria caído primeiro, né? E a própria queda das torres, ela difere um pouquinho, como você falou. Tem uma que cai muito vertical, parecendo uma demolição planejada, e tem uma outra que o avião bateu mais em cima, você vê essa parte superior tombando um pouquinho, né? Ela tomba um pouquinho e logo em seguida toda a torre cai.
Hoje eu tô anticonspiracionista, né, pra tristeza aí dos nossos ouvintes, porque após os ataques, teve um instituto chamado National Institute of Standards and Technology, o NIST, né, e aí ele conduziu justamente algumas investigações para apurar essa questão aí dessas teorias da conspiração que surgiam, né, e a princípio, né, os relatórios eles concluíram que realmente a causa da queda, da demolição, foi o impacto dos aviões, principalmente pelos incêndios prolongados, né? Então não foi só o impacto do avião em si que abalou a estrutura, mas o incêndio que ficou ali muito tempo, principalmente por conta ali do combustível que estava cheio, né, de querosene dos aviões, ficou um incêndio prolongado que aos pouquinhos foi enfraquecendo as colunas de aço, né? E aí realmente levou ao colapso. E mesmo que os aviões tenham colidido em cima e o incêndio estava mais na parte de cima, toda a estrutura foi sendo fragilizada. Outro ponto também importante é que essas torres, por elas serem muito altas, a sua arquitetura e engenharia faziam com que as torres balançassem. Elas tinham elas não eram rígidas, as torres, elas eram flexíveis por causa do vento, né? Então tudo isso, claro que nós não somos especialistas, né? não somos arquitetos e engenheiros, mas de acordo com pelo menos esse instituto aqui, você vê como foi uma sucessão de crises estruturais que levaram ao desabamento. Cara, e dá pra ver que quem planejou isso tinha algum conhecimento de engenharia e de estrutura, né? Porque... Logicamente, a princípio parece que o impacto do avião não seria o suficiente para derrubar as torres, né? Mas seria necessário isso aí que você falou da estrutura do ferro deve ser derretido lá pelo combustível em chamas para que elas sejam derrubadas. Parece que foi assim bem planejado mesmo, né? Os detalhes assim do que aconteceu. Não, e justamente o principal responsável pelo atentado, que é Osama Bin Laden, ele é de uma família de engenheiros, pô. Exatamente, como a gente mencionou, entendeu? A família dele tinha uma empreiteira, né? Exatamente, e é importante pontuar aqui também, eu não fui tão a fundo, né, porque a gente não é da área, a gente não entende tão bem, a gente não entende de engenharia, né, enfim, mas eu acho que eu particularmente até tinha essa dúvida também, por que caiu assim, e tem um ponto que não é muito citado, que eu achei muito interessante, assim, acabou com a minha dúvida sobre a queda. Além disso, é que a altíssima temperatura que ficou lá dentro, mas ainda assim... cerca de 1000 graus Celsius. De acordo com muita gente fala assim, mas tantos prédios já foram incendiados e nenhum caiu assim. Cara, o que acontece é que esses prédios eles foram construídos de uma forma meio diferente do convencional na época, porque... você sabe que tem que ter muitas colunas de sustentação, e principalmente nos Estados Unidos, esses grandes arranha-céus, é uma estrutura de aço, né, onde todo o resto é moldado ali em volta dessa estrutura de aço. Só que acontece, essas torres, elas não tinham uma distribuição uniforme de colunas. Elas tinham um núcleo muito forte de colunas, ou seja, o centro do prédio tinha muitas colunas, e tinham algumas colunas no exterior, que elas tinham um tamanho de 3 andares somente, e elas eram ligadas assim, meio que por amarração, tipo, elas não eram alinhadas, né? Amarração. Enfim, procurei que vocês vão entender. O que acontece? Foi feito de forma que tivesse muito espaço útil para escritórios sem colunas, ou seja, tem coluna só na fachada e no meio. Não é distribuído pelo prédio todo. Então, o chão, os níveis, assim, o chão dos andares eram treliças que eram presas nas extremidades, meio que como se fosse uma mão francesa, sabe? Imagina um L de cabeça para baixo, assim. Era parafusado na coluna lateral, né? E era tipo um dente que fazia que as treliças ficavam em cima. E essas treliças ali, elas tinham um sistema, justamente que vocês falaram de amortecimento contra terremotos e ventos muito fortes, né? Elas tinham um sistema de amortecimento que era uma borracha lateral, que fazia com que o prédio balançasse junto com o possível vento, para ele não rachar nem nada. Então o que acontece
tinha um chão de concreto pesadíssimo em cima de uma treliça que estava apoiada ali no canto ali por entre aspas, uma mão francesa gigante. Quando esquenta muito, o que acontece essa treliça que sustenta o chão, ela amolece. Não é que a gente não está falando que o aço foi desintegrado. Não, mas ele amolece. Quando amolece o centro, essas treliças elas começam a puxar as paredes para o meio. Isso que desestabilizou o prédio. Tá entendendo? Porque é coluna só no centro e coluna na extremidade. A extremidade foi amassada para dentro, pronto. Desestabilizou todo o prédio. Foi isso que aconteceu. Imagina uma latinha de refrigerante. Se você botar uma latinha no chão, você consegue botar peso pra caramba em cima dela. Não consegue? Ela aguenta muito peso. Só que se você amassar a lateral dela um pouquinho, ela amassa toda. Foi o que aconteceu com as torres. Entendeu? E você falou o aço ele não foi desintegrado, mas ele amoleceu. Só queria fazer um paralelo aqui para a gente não subestimar o que foi esse impacto dos aviões. A gente já mencionou aqui que os relatórios informaram que chegou até 1000 graus Celsius. Só para a gente ter uma noção, cara, 1000 graus Celsius é a temperatura média da lava basáltica. Tá? Então aquilo que sai dentro de um vulcão quando explode, né, principalmente os do Havaí, a lava basáltica é muito comum no Havaí, oscila uma temperatura entre 1000 e 1200 graus Celsius. Então, poxa, mesmo que fosse um prédio muito bem estruturado, com vigas de aço, com toda a estrutura planejada ali da engenharia moderna, cara, nenhum prédio é feito para aguentar assim, uma lava vulcânica dentro dele. Vamos colocar dessa forma assim, inclusive porque tem relatos, principalmente dos bombeiros que subiram, como a gente já mencionou, que o querosene ali em chamas, ele escorreu pelos dutos dos elevadores, que eram vários setores de elevadores. Isso. Então, não só no local do impacto, mas a temperatura média do prédio, vamos colocar assim, foi muito elevada, porque aquele combustível foi sendo não diluído, mas espalhado por toda a estrutura das edificações, né? Como a gente está mencionando aqui, até esse presente momento aqui, as estruturas de segurança dos aeroportos não eram tão rígidas, né? Apesar de ter detector de metal, como a gente mencionou, os caras entraram com estilete e tudo mais, e hoje qualquer pessoa que já tenha ido no aeroporto, até aqui no Brasil mesmo, né, distante dessa realidade aí dos atentados, para você entrar no avião é um processo extremamente chato, né? Muitas vezes chega a ser desconfortável. Você vai passar ali, o cara manda, tira o cinto. Aí tem que ficar segurando a calça, sei lá, o seu sapato tem alguma coisinha de metal, tira o seu sapato, tira a sua bota, tira o óculos, relógio, né? Então, em prol dessa segurança que nasceu a partir do 11 de setembro. O próprio Estados Unidos, ele criou diversos departamentos voltados para para minimizar essas possibilidades de novos atentados, né? Um deles, por exemplo, foi criado ainda no governo do Bush, que foi o Departamento de Segurança Interna. Então você já tinha, por exemplo, o FBI, você já tinha a CIA, né, a Central de Inteligência Americana, e você vê nascer a partir daí diversas outras instituições. Mas além disso, né, como a gente vai falar aqui, você observa o governo dos Estados Unidos buscando não uma retaliação, eles não utilizariam essa palavra, mas uma justiça ao invadir, né, posteriormente alguns países do Oriente Médio, em nome, né, em prol, com o objetivo de buscar o Osama Bin Laden e seus seguidores, né? A gente tem aí, o Sampaio já mencionou a invasão do Iraque, né, apesar de que nenhum dos envolvidos era iraquiano, apesar de que nenhum dos envolvidos era afegão. Então você começa a ter a partir daí uma resposta dos Estados Unidos, mas que também traz essa pergunta do quão, como é que eu vou colocar assim, do quanto os Estados Unidos, entre aspas, aproveitou esse momento para ir atrás de objetivos que talvez não fossem militares, né, de que talvez fossem econômicos, né, principalmente a invasão do Iraque. Isso gera muito debate, né? Não encontraram no futuro nenhum terrorista lá associado à Al-Qaeda, associado ao Talibã, que pudesse ter participado desses atentados. Então isso levanta um monte de discussão, levanta um monte de teoria da conspiração. Até que ponto os Estados Unidos
se aproveitou dessa fragilidade, desse momento aí, para buscar outros objetivos. Né? O presidente Bush, né, que é o Bush filho, né? Isso, né, dito que teve 2 gerações de presidente, né, na família Bush. Mas o Bush, ele nesse momento, cara, ele começa a declarar uma guerra ao terror, né? E ele menciona, ele chama várias vezes os propagadores desses atentados e seus apoiadores de eixo do mal. Então ele chama vários países muçulmanos de maléficos, literalmente. Ele inclusive ele usa com essas palavras, né? Ele diz que está começando uma nova cruzada. Olha só o poder dessas palavras, cara. Sim. Então ele começa a demonizar o próprio Islã, né? E ele começa a justificar essas invasões e criar uma confusão na cabeça do americano, entendeu? E toda essa angústia pelos mortos, cara, foram quase 3 mil mortos no total, tá? Só rapidinho aqui, a Torre Norte, mais ou menos 1.355 pessoas morreram, na Sul 630, né? Só de bombeiros que foram lá para ajudar, né? Durante os desmoronamentos e tal, morreram 334, os policiais foram 60 mortos e mais 8 mortos que eram voluntários, socorristas voluntários, tá? Fora os passageiros do avião, tá? Então, cara, no Pentágono foram 125 pessoas, então isso aí no total dá 2.977 pessoas. Esse é só te interrompendo rapidinho, sem falar também, a gente viu isso naquele documentário lá da BBC, da jornalista sobre o atentado do 11 de setembro, que os gases e poeira emitido da colisão dos prédios fez com que muitas pessoas adoecessem e né, tinha muito químico cancerígeno ali também, que pode ter possibilitado a morte de várias pessoas após o atentado. Esse é supostamente o maior atentado da história, né, com o maior número de vítimas, e eu digo supostamente porque, cara, isso é meio polêmico que eu vou falar, mas a gente considera isso um ataque terrorista, mas tem vários outros que foram perpetuados até pelos Estados Unidos, por exemplo, que a gente não considera, como os atentados de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, isso aqui é considerado um ataque terrorista porque supostamente eles não estavam em guerra, né? E os Estados Unidos estavam em guerra contra o Japão. Mas, como a gente já falou, o Osama Bin Laden, não como nação, mas como organização, já tinha declarado guerra contra eles. Então, supostamente, eles estavam em guerra, né? E essa é a visão do Osama. E na Segunda Guerra, onde eles bombardearam o Hiroshima e Nagasaki, eles não estavam bombardeando pontos militares, né? Então a gente poderia dizer que foi um ataque terrorista também, mas não é a discussão para hoje. Enfim, então, assim, é um ataque de proporções gigantescas, né? Que conseguiu sensibilizar muito o povo americano e até o povo de outras nações. Até. O Ocidente como um todo, né, ficou muito abalado. Sim, tanto que essas incursões no Afeganistão, que a princípio vão tirar o poder do Talibã, né, elas são aprovadas até pela ONU. Né? Então, assim, é muito comovente de fato. Mas, assim, gera uma discussão se isso... Eu não acredito em forma nenhuma em teoria da conspiração, de que os Estados Unidos fez esses atentados como desculpa para invadir o Oriente Médio, nada disso. Se é teoria de conspiração, eu já estou discordando, né, normalmente. Mas eu acho que eles se aproveitaram disso sim. Inclusive, eu acho que eles não são o principal motivo dos atentados, lógico que não. Mas eles têm parcela de culpa nos próprios atentados também. Entendeu? A falta de respeito que eles têm contra outros países, essa postura que eles têm de líder mundiais, né? Não, a gente vai decidir o que vai ser feito. Ah, não, a gente é contra esse governo aqui, então a gente vai lá ajudar a derrubar, a gente vai favorecer isso do governo. Cara,
eles causaram isso indiretamente, entendeu? Eles causaram a revolta desse pessoal, né? E eles criaram essa guerra através das invasões, tanto da Arábia Saudita quanto do Afeganistão e etc. E eles mesmos que, ironicamente, ajudaram a resistência afegã contra a invasão soviética. Eles mesmos fazem a mesma coisa. Então, assim, é muito... Você vê que eles são muito responsáveis por isso também. A questão israelense, né, também é motivo assim, de muito ódio. Com certeza. É sempre mencionado esse ponto, nessas falas, nesses pronunciamentos, né, do Bin Laden, da Al-Qaeda, a questão da interferência norte-americana em Israel, o ponto de influência, né, que foi criado através do Estado de Israel, e principalmente a violência que é direcionada ao muçulmano palestino, né? Tudo isso é visto como algo odioso, né, por esses grupos fundamentalistas. Criou-se um estereótipo em cima da figura de qualquer pessoa que professe a religião muçulmana, a religião islâmica, né? Qualquer árabe, né, cara? Independente de ser muçulmano ou não, depois do 11 de setembro foi muito difícil, né, para essas pessoas. Exatamente. E isso até possibilitou essa aprovação pela guerra ao terror que o Felipe Sampaio mencionou. Eu acho que uma coisa que exemplifica muito bem, né, essa invasão do Afeganistão que aconteceu em 2001, ela veio com essa prerrogativa de, tipo assim, a gente vai invadir o Afeganistão porque vocês estão abrigando o Talibã aí dentro. Vocês estão abrigando a Al-Qaeda aí dentro, né, o grupo do Osama Bin Laden. O nome dessa operação foi Operação Liberdade Duradoura, né? Eu acho um nome um pouquinho controverso, tá? A intenção aqui não é ficar polemizando tudo, mas assim, eles estavam invadindo um outro país com Fale por você, eu quero polemizar tudo. Fale por mim, eu falo por mim, você cria polêmica e tudo. Então, você cria uma operação militar chamada Liberdade Duradoura, né, que você invade outro país, e, detalhe, eles permaneceram lá, né, os Estados Unidos permaneceu no Afeganistão até o ano de 2021, ou seja, 10 anos após a morte do Osama Bin Laden, que aconteceu em 2011. Né? Teve a invasão do Iraque também, 2003, que começou em 2003, também com um nome controverso, que é essa Operação Liberdade do Iraque. Né? O resultado foi a derrubada do Saddam Hussein, lá o ditador. E o grande problema que eu vejo na guerra ao terror é que você não tem um inimigo, como é que eu vou dizer assim, um inimigo muito bem declarado. Não é igual na guerra convencional, um país contra o outro, você invade a fronteira e todo exército que está dentro daquele país que você está invadindo é seu inimigo. Né? De um modo geral é isso. A guerra ao terror, você às vezes está invadindo um país com quem você até tem uma relação comercial, uma relação política boa, mas que está abrigando um grupo terrorista, ou supostamente está abrigando. Né? E isso, a guerra ao terror levou os Estados Unidos também a diversas operações no Paquistão. Tá? Realizou diversos ataques com drones e operações especiais. Você teve também na Somália, né, contra um grupo chamado Al-Shabaab, também uma vertente considerada terrorista. Tem até aquele filme Falcão Negro em Perigo, né, Black Hawk Down, que é muito maneiro, que é justamente sobre essa operação na Somália. Você teve intervenção lá no Iêmen, você teve na Síria, na Líbia. Então, justamente, os Estados Unidos, com essa prerrogativa da guerra ao terror, você não sabe exatamente onde o seu inimigo está, você tem uma certa liberdade, uma certa aprovação global, né, importante isso, uma aprovação global de invadir qualquer lugar. Né, e, obviamente, isso trouxe consequências desastrosas aí, que a gente pode deixar para um outro momento, né, falar especificamente da guerra ao terror e as suas consequências. Né, o pessoal que tem a nossa idade, que vivenciou aí a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e como o retorno do Talibã, mas não vou nem mencionar isso não, que eu acho que fica interessante a gente falar em outro episódio, as consequências da guerra ao terror. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, por que atacaram as Torres Gêmeas? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje a gente voltou lá na Guerra Fria, que é sempre a origem de muitos problemas da atualidade. Falamos da invasão do Afeganistão pela União Soviética e como os Estados Unidos se comportou,
né, como ele modernizou os grupos paramilitares do Afeganistão. Falamos sobre a expulsão da União Soviética do Afeganistão e o nascimento, né, dos grupos terroristas extremistas que pregavam a guerra contra todo o Ocidente, né, representados aí principalmente na figura de Osama Bin Laden, um cara muito influente de nascimento próspero, né, de berço de ouro, de uma família rica, que reuniu muitos adeptos, muitos seguidores e declarou, ao longo da década de 90, principalmente, essa guerra contra os infiéis do Ocidente, representados pela figura dos americanos, e convidou, né, intimou, na verdade, todo o mundo muçulmano a lutar, e através da violência mesmo, contra essa galera. E aí nasceram, né, os grandes atentados terroristas da história, começando lá com bomba no World Trade Center, os atentados a embaixadas americanas em alguns países da África, e por fim aqui o nosso tema principal, o atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. E a minha resposta para por que atacaram as Torres Gêmeas é o seguinte, né? Já resumi bem aqui o que a gente falou do episódio, mas foi uma consequência de alguns fatores. O primeiro deles foi a intervenção americana no Oriente Médio. Alguns países que são claramente mais pobres, né, como o Afeganistão, como o Iraque, países que sofreram ao longo da Guerra Fria. A gente mencionou aqui também a Liga Árabe, né, que são os países ao redor de Israel que se associaram à União Soviética durante a Guerra Fria. Então você tem países de menor poder capital, tem menos dinheiro, tem menos investimentos, que se ressentem, tá, por motivos diversos, mas principalmente o fanatismo religioso, né, eles querem lutar de alguma forma contra esses países ocidentais, né, principalmente os Estados Unidos aí, né. Eu não estou entrando no mérito se eles estão corretos ou não, claro que não estão, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas a solução que eles viram já que eu não posso fazer frente militarmente falando, uma guerra convencional, até porque a distância física entre esses países é muito grande, a solução que eles acharam foi utilizar o terrorismo. Tá? O terrorismo não nasceu aqui no século XXI com os grupos extremistas islâmicos. A gente tem diversos, a gente até mencionou aqui a Idade Média, como isso era muito comum na Idade Média. O terrorismo, ele é o quê? É você usar o terror, usar o medo em prol de algum objetivo. Então, rapidamente aqui, quando a gente volta lá na Idade Média, eu era um senhor de terras e eu tinha um ladrão lá no meu feudo, por exemplo, eu ia lá, enforcava esse cara e deixava ele enforcado na estrada, o quê? Para passar uma mensagem. Atenção, pessoas, não cometam o mesmo erro, o mesmo crime que esse cara, senão vai acontecer a mesma coisa com vocês. É isso aqui. Então isso é usar o terror. Então o que esses grupos terroristas islâmicos fazem hoje em dia é justamente isso. Cara, eu não estou atacando alvos militares. Eu estou atacando alvos civis, em símbolos históricos, em símbolos políticos, em símbolos comerciais, nos Estados Unidos. Né? A gente não mencionou aqui, mas também é muito comum na França, na Inglaterra, né? Em alguns países da Europa. Então essa é uma forma que eles acharam de propagar o seu fanatismo religioso. Então, enfim, para resumir, eu acho que foi uma consequência da presença americana, não que justifique, obviamente não justifica, mas foi uma consequência da presença americana ao longo da Guerra Fria, né? E principalmente do fanatismo religioso, também totalmente injustificado, mas foi a prerrogativa que eles usaram. E você, caro amigo Raul Trindade, por que você acha que atacaram as Torres Gêmeas? Bom, porque eram símbolos. Né? As Torres Gêmeas, o Pentágono e talvez o Capitólio, né, que poderia ter sido o outro alvo, são símbolos do que representa o mundo ocidental e a principal potência do mundo ocidental, os Estados Unidos. A principal potência do mundo, né, em 2001. As Torres Gêmeas eram o centro financeiro, né, do mundo capitalista. Aqueles prédios eram formados por escritórios, por empresas que controlavam boa parte dos recursos que movimentavam a economia mundial. Então é um símbolo do capitalismo norte-americano. O Pentágono é o símbolo do poder militar norte-americano. E o Capitólio seria o símbolo da República, né? E além da invasão militar, né, lá da Guerra do Golfo, do Kuwait,
existe uma invasão cultural, uma invasão que ela não é feita por militares, por soldados, né? É uma invasão que ela também ocorreu no Oriente Médio, na Península Arábica, e isso também incomodava bastante os fundamentalistas muçulmanos. Então, os ataques do 11 de setembro tinham essa intenção de desmoralizar, né, de passar uma mensagem e destruir as Torres Gêmeas, que representavam ali o centro comercial dos Estados Unidos, né, como eu disse, era como tentar destruir também esse poder financeiro, né? E de fato, não que isso tenha acontecido, mas a economia norte-americana nunca mais retomou aquele patamar que existia na época dos anos 90. Após o 11 de setembro, gastou-se muito dinheiro com a guerra ao terror. Houve um tipo de plano econômico expansionista que acabou gerando aquela bolha no mercado imobiliário que explodiu em 2008, né, que teve aquela crise lá do mercado nos Estados Unidos. Então, de fato, eu acho que as Torres Gêmeas foram atacadas por representar esse símbolo, né, para os fundamentalistas muçulmanos do que eram os Estados Unidos. E você, Felipe Sampaio, meu querido, por que atacaram as Torres Gêmeas? Então, cara, como eu já tinha falado, para esse grupo, pro Al-Qaeda e para os grupos que o apoiavam, eles estavam em guerra, tá? Tanto é que a gente já falou, não foi do nada, porque a gente que, antes de estudar, se a gente só pegar recortes assim de noticiários e tal, dá a impressão de que foi do nada. Foi uma coisa assim, não, esses muçulmanos aí que odeiam os Estados Unidos decidiram matar pessoas inocentes. E eu quero deixar claro aqui que em nenhum momento eu estou defendendo esse tipo de ataque. Eu nunca vou defender, cara, olha bem o que eu vou falar, eu nunca vou defender morte, tá? Em nenhuma circunstância. Principalmente de civis. Eu só estou dizendo que nessa história não tem mocinho, nem bandido. Aliás, bandido tem, todos eles são. Né? Os dois lados aí estão errados. Não tem lado certo nessa história. Por quê? Para eles estavam em guerra, certo? Não foi do nada, eles tiveram os motivos deles, mas eu acho que especificamente as Torres Gêmeas serem atacadas, que eu acho que é o cerne da discussão aqui, você falou muito bem que eram símbolos, né? Então, eles destruíram o símbolo do capital, o símbolo dos Estados Unidos ali, mas, ao mesmo tempo, tinham motivos estratégicos, né? Justamente balançar a economia deles. Tanto é que eles não miraram só as Torres Gêmeas. Eles pegaram 3 pontos de interesse que poderiam desestabilizar o inimigo deles, né? Eles atacaram o centro econômico, que foram as Torres Gêmeas. Eles iriam atacar o Capitólio, que é onde se reúne o Congresso, né? Então, para abalar a estrutura política, né? E eles também atacaram o Pentágono, que é justamente para desestabilizar até a mobilização militar desse inimigo. Então, foi um ataque em 3 pontos de interesse, né? Que assim são até, se você fosse pensar numa guerra convencional, eu garanto para você que se fosse o contrário, os Estados Unidos ele iria mostrar para o mundo todo que é justificado, entendeu? Da mesma forma que ele jogou 2 bombas atômicas no Japão do final dos anos 40, ou seja, que foi praticamente um apocalipse que eles jogaram lá, com essa justificativa de que, não, mas lá tinha indústria de base, eles poderiam estar fazendo armas. Entendeu? É uma justificativa muito, muito mais fraca, inclusive. Então, se fosse o oposto, se os Estados Unidos tivessem feito isso, eles iriam justificar assim, não, a gente tentou enfraquecer o governo deles, né? A gente atacou o centro político, o centro econômico, né? E o centro militar, para enfraquecer o
o governo deles ia acabar com a guerra. Essa seria a justificativa, você pode ter certeza. Tá? Então, para mim, esse foi o motivo. O principal motivo por que as Torres Gêmeas especificamente foram atacadas. Para desestabilizar a economia do inimigo deles, que era os Estados Unidos no momento. Bom, mas, logicamente, nunca será justificado um ataque desse. Principalmente com tantas vidas perdidas e vidas inocentes. Tá bom? Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, por que as Torres Gêmeas foram atacadas? Fala pra gente. Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente? Pessoal, manda a resposta de vocês lá no @resenha épica, lá no Instagram pra gente. E também não esquece de falar se vocês lembram do atentado em 2001 ou se, assim como os alunos do Raul, vocês não eram nascidos. Manda pra gente a resposta de vocês aí. Não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify. Se estiver ouvindo em outro agregador como o Deezer, por exemplo, também não esquece de seguir e curtir e principalmente se inscrever no nosso canal no YouTube, se você estiver ouvindo por lá. E agora chegou aquele momento em que a gente lê os feedbacks que foram deixados pra gente lá nas nossas plataformas. E eu quero ler aqui um muito especial do Igor Caruso. Ele deixou pra gente lá um parabéns e disse que nós estamos fazendo um excelente trabalho. Esse cara aí você conhece, né, Bruno? Ele trabalhou comigo, fui até pego de surpresa, que eu não sabia que ele ouvia aqui o nosso podcast. Então fiquei feliz 2 vezes. Um, porque um grande amigo tá ouvindo, e segundo, porque ele deixou um feedback super maneiro aí, elogiando o nosso trabalho. Lembrando sempre que os nossos episódios aqui, a gente faz sempre com grande carinho, a gente estuda bastante para fazer algo especial para vocês, nossos ouvintes. E lembrando também que boa parte do nosso episódio é sugestão de ouvinte. Então, se você quiser saber alguma coisa específica, alguma série que você viu, filme, alguma notícia que você leu na revista e, poxa, acha que isso é legal pra gente falar aqui no Resenha Épica, deixa a sugestão. Pode mandar direct pra gente lá no Instagram, não tem problema nenhum. Ou comentário também no YouTube, qualquer lugar que vocês falarem com a gente vai responder e vai preparar algo especial pra você. E tem também um feedback da Helena. Ela disse o seguinte: meu Deus, minha rotina se atrapalhou nas últimas semanas, mas já ouvi tudinho. Amo carros, sou uma fãzona de carros, mais ainda da Volkswagen, e principalmente inglês. Só consegui pensar no filme Robin Hood com Kevin Costner. Galês? Talvez. Enfim, seriam tantos comentários. Sempre uma companhia agradável lhes ouvir. Continuem sempre, minhas horas de estrada passam muito mais ligeiras. Poxa, Helena, muito obrigado por esse feedback, um grande abraço. E lembrando que a gente está preparando aquele episódio que você sugeriu também. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Pessoal, eu vou ter que partir. Vamos parar. Vou salvar aqui depois. Eu vou levar o micro pro Rio de Janeiro de qualquer forma, aí depois a gente continua. Você que ficou até aqui ouvindo, saiba que nós estamos passando perrengues horríveis para trazer para você esse episódio, tá? Eu sei que você espera o finalzinho para rir da nossa cara. Então, saiba que nosso amigo agora tá viajando de Minas pro Rio. Eu acabei de carregar um fogão nas costas. Tá? Então, por favor, o mínimo que você pode fazer é dar um like aí e compartilhar com seus amigos, por favor.